Olá, saudações a todos, aqui é o Diogo Costa falando do website proanabolismo.com e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que é dúvida de muitas pessoas, que é o seguinte: se o exercício aeróbio ele atrapalha os ganhos de massa muscular. E eu posso dizer para você como resposta que sim, realmente os exercícios aeróbios eles atrapalham, comprometem um pouco mais os seus ganhos de massa muscular, principalmente se eles forem feitos em excesso, o famoso aeróbio contínuo de longa duração. Esse tipo de treinamento eles vão impedir, vão comprometer um pouco mais os seus ganhos de massa muscular, tá? E há três problemas, então, com o aeróbio contínuo, com o aeróbio feito de forma excessiva, que são os seguintes. O primeiro problema é o seguinte: ele aumenta o estresse oxidativo e o aumento também de radicais livres no seu organismo, que vai acabar comprometendo também o seu anabolismo e o seu desenvolvimento muscular. Segundo problema é que há um aumento da produção do hormônio cortisol, que é um hormônio catabólico, que também compromete os seus ganhos de massa muscular, que utiliza a sua massa muscular como fonte de energia. Então isso vai comprometer o seu desenvolvimento e a conservação da massa muscular que você já possui. E o terceiro problema é que o exercício aeróbio em excesso também, ele altera a proporção do hormônio cortisol e testosterona no seu organismo. Ou seja, ele vai aumentar mais a produção de cortisol e vai diminuir a produção de testosterona. E o cortisol em excesso também pode aumentar os estoques de gorduras no seu organismo, tá? Por isso que muita gente faz aeróbio excessivamente e mesmo assim tem dificuldade de emagrecer. Então, quais são as indicações para quem quer voltado então o exercício aeróbio com mais frequência, ou exercício aeróbio contínuo, tá? Com uma velocidade constante, um tempo maior de duração. Ele é recomendado para pessoas completamente sedentárias, que não fazem atividades físicas há um bom tempo, ou que nunca praticaram atividades físicas, porque ele ajuda bastante a desenvolver melhor o sistema cardiovascular. Para pessoas obesas, tá, que precisam maximizar a perda de gordura, então o exercício aeróbio contínuo, com baixa intensidade, num período moderado de duração, vai ajudar essas pessoas no processo de perdas de gordura, juntamente com a musculação e com a dieta, obviamente, e pessoas com excesso de gorduras na região abdominal. Então, às vezes, você nem não está tão obeso, não está com tanto excesso de peso, mas tem aquela gordura persistente na região abdominal. Então, o exercício aeróbio, ele pode contribuir, mas vai depender também do percentual de gordura, desse acúmulo de gordura que você tem na região abdominal. Vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é qual é o seu objetivo, qual é o corpo que você está desejando atingir. Então, por exemplo, se você quer maximizar os seus ganhos de músculos, de massa muscular, então você tem que evitar o exercício aeróbio, justamente pelas suas características negativas, tá? De aumento da produção do cortisol e comprometimento do desenvolvimento muscular. Vai reduzir as suas chances de maximizar os ganhos de massa muscular. Se você quer manter sua saúde, sua qualidade de vida, não está tão preocupado com a parte estética, e sim com a parte de viver melhor, né? Viver com mais saúde, qualidade de vida, então você tem que fazer o aeróbio. Você pode inserir o aeróbio nas suas rotinas de treinos, desde que feito de forma moderada. Agora, se o seu objetivo é maximizar suas perdas de gorduras, perder peso ou maximizar a definição muscular, aí nesse caso também eu recomendo que você faça, mas
de forma moderada, tá? Sem exageros, porque para quem quer perder gorduras, você precisa então maximizar a perda de gorduras e minimizar as perdas de massa muscular, porque nesse processo, infelizmente, há uma perda de massa muscular, mas o objetivo é minimizar essas perdas de massa muscular. Então, você tem que fazer o aeróbio de forma moderada, tá? E é perfeitamente possível você ter 10% de gordura corporal, tá? No seu corpo, só fazendo musculação e uma dieta adequada. Tá legal? Então, por isso que eu falo que aqui pessoas com excesso de gorduras abdominais talvez nem sempre vão precisar de fazer o exercício aeróbio. Só um programa de treinamento de musculação adequado e uma dieta bem ajustada já pode fazer você atingir o objetivo que você deseja na sua composição corporal. E você sabia que um programa de musculação bem planejado e determinados métodos de treinamentos na musculação já trazem os benefícios do aeróbio sem trazer os malefícios dele? Ou seja, você consegue um bom desenvolvimento cardiovascular sem ter que aumentar a produção de cortisol e comprometer os seus ganhos de massa muscular. Então, métodos de treinamentos como, por exemplo, circuitos, super séries, trisets, séries gigantes, eles por si só já elevam a sua produção de testosterona, de GH, do hormônio do crescimento. Eles vão combater as gorduras, vai reduzir suas gorduras, vai conservar melhor os seus músculos, sua massa muscular, ainda vai te dar uma melhor estética. Porque repara bem, quem faz exercício aeróbio de forma excessiva acaba ficando muito seco, muito magro, até mesmo com uma aparência cadavérica. Repare os maratonistas profissionais, olha como é que esses caras ficam, tá? Então, por quê? Porque você perde muita massa muscular, você conserva pouca massa muscular, tá? Perde gorduras excessivamente também, e a gente tem que ter um determinado percentual de gorduras no nosso corpo, porque a gordura ela tem funções também na sua saúde, na sua proteção, tá legal? Então, perder gordura também de uma forma violenta e excessiva, juntamente com a perda de massa muscular, vai trazer um visual estético para você muito ruim, que não vai ser legal, tá bom? Então, quais são as minhas recomendações finais, então, relacionadas ao exercício aeróbio, tá? Então, tanto para quem quer perder gorduras, ou para quem quer ganhar massa muscular e não abre mão de ter um exercício aeróbio incluso nas suas rotinas de treinos, quer fazer, o que eu recomendo é o seguinte, então, 3 vezes por semana, fazendo o treinamento intervalado, ou seja, como o nome já diz, você vai fazer uma fase de recuperação, tá? Essa fase pode ser de caminhada e intercalando com uma fase de estímulo forte, que vai ser uma corrida rápida, tá bom? Então você vai fazendo esse período intervalado, tá bom? Uma fase caminhando, uma fase de corrida forte. Então aqui vai um exemplo para você, tá? Então, por exemplo, digamos que você vai fazer 15 minutos de exercícios aeróbios, então. Então, os primeiros 5 minutos você faz um aquecimento, uma caminhada, tá? De forma leve, em baixa intensidade, só para você se preparar. E aí depois você vai fazer 5 séries. 5 séries onde 30 segundos você vai fazer uma corrida forte, em velocidade alta, e mais 30 segundos caminhando em velocidade baixa para recuperar. Então você vai fazer isso, tá? Durante essas 5 séries. Aqui você vai ter então 5 minutos trabalhando dessa forma. E depois você termina com mais 5 minutos de volta calma, onde você vai só caminhando e diminuindo a velocidade gradativamente até parar a esteira, se for no caso de você estar fazendo na esteira. E aí você vai estar com a frequência cardíaca um pouco mais baixa e já vai poder encerrar o seu treinamento. Tá ok? Então essa é a minha opinião sobre os exercícios aeróbios relacionados a ganhos de massa muscular. Espero que você goste, opine, deixe seu comentário, tá bom? A respeito do assunto, qual é a sua opinião. Curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais, ajudando a outras pessoas a se beneficiarem dessa informação, tá ok? Então um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.